Ó, já é bom vocês começarem esse vídeo tendo em mente de que eu sou uma pessoa extremamente chata. Eu sou muito cri-cri. E eu não tenho o mínimo de paciência. Tudo me irrita. Então é por isso que esses são os motivos mais bestas que já me fizeram largar um livro. Mas também eu só comecei a largar livros depois de um acordo que eu fiz comigo mesma, de que se um livro não tivesse me encantando desde o início, eu não ia perder meu tempo com ele. Eu não vou ficar lendo um livro porque eu quero esperar pra ver se ele vai ficar bom, ou porque eu tô curiosa pra saber o final. Se for por isso, eu pesquiso uma resenha com spoiler e descubro. Mas eu não quero mais ser movida pela curiosidade pra terminar um livro, porque todas as vezes que isso aconteceu, eu terminei o livro que eu estava odiando, só porque eu tava curiosa, eu fechei o livro e fiquei puta. Então eu não vou mais fazer isso. Porque todo esse tempo que eu gastei com esse livro chato, eu poderia ter lido um livro muito legal e interessante que eu teria amado. Então assim, agora eu largo o livro sem dó. Essa lista tá na ordem de raiva que eu senti com o livro. O primeiro é 30 e poucos anos e uma máquina do tempo. Eu comprei ele numa promoção da Americanas, estava por R$5. Aí eu li a sinopse dele e eu me interessei pelo enredo. Eu fui enganada. O personagem principal era um homem cis hétero, chato, nojento, perdedor e solitário, que estava à procura da sua Manic Pixie Dream Girl. Vocês já pegaram? Conseguiram entender o que eu tô querendo dizer? De alguma forma ele acha uma máquina do tempo no apartamento dele e ele começa a usar essa viagem no tempo pra assistir as bandas favoritas dele lá nos anos 70, 80, na época que elas estavam vivas e tocando ainda. Ele começa a criar um negócio onde as pessoas pagam pra usarem essa máquina do tempo dele pra verem as bandas favoritas delas. Como eu disse, ele é um perdedor que está à procura da sua mulher maluca que faça ele sentir a vida à flor da pele. Aí ele encontra essa querida porque ela entra nesse negócio e ela quer assistir as bandas favoritas dela de antigamente. E aí calhou que eles estavam em um assunto sobre as bandas favoritas e ela pergunta pra ele se ele gosta de ABBA. Ai. E ele diz a seguinte frase. Tem que dar contexto. Eles estão conversando sobre os gostos musicais vergonhosos que eles têm e ela pergunta: você não gosta de nada que envergonhe você? Não gosta de ABBA nem nada assim? Aí ele: não, música ruim nem registra em meu radar. Que? Ó, eu lembro que eu li essa frase e eu fechei o livro na hora. Eu falei: não, aqui foi a gota d'água, tá? Porque assim, já tava ruim. Já tava ruim por toda a personalidade dele, por umas falas meio sexistas e machistas que ele tava tendo, que eu falei: o que é isso? Aí ele falou isso e eu falei: não, não quero mais. Além de ele ter essas falas que me irritaram bastante, ele também tinha aquele perfil de homem que o gosto musical dele é muito underground. Ninguém conhece as coisas que ele conhece. E todo mundo que gosta de coisa popular é inferior a ele. Então assim, minha raiva tava ficando ao extremo, assim, eu não tava gostando. Então, resumindo, o motivo pelo qual eu parei de ler esse livro foi porque ele falou mal de ABBA. O segundo livro que eu abandonei não tem motivos tão fortes quanto o primeiro, não me deixou com tanta raiva assim. Foi Presságios do Amor. Se tem uma coisa que eu não suporto em histórias de romance, é a falta de desenvolvimento. É um romance sem pé nem cabeça, criado do nada. E a gente tem isso nessa história, né? Porque assim, começamos com fake dating entre duas garotas, é um romance sáfico. Elas têm algum motivo em comum que esse fake dating vai ajudar elas a, se eu não me engano, a se livrar da família que tá enchendo o saco das duas porque elas são encalhadas e elas só querem que a família pare de encher o saco e as duas começam esse namoro falso com esse intuito. Mas aí, como em toda história de fake dating, começa a ter um desenvolvimento de sentimento. Só que aí a gente não vê de onde esse sentimento veio. Do nada: ai, porque eu tô apaixonada, ai, porque amo. Ama? Como assim? Você nem conhece. Ou se conhece, a autora não escreveu ali. Porque elas podem ter tido um desenvolvimento, mas ela decidiu não escrever, então. E elas também têm um sério problema de comunicação. E quando elas começam a ter esses sentimentos falsos, indo pros sentimentos reais, elas não se comunicam. Então elas começam a ter conclusões precipitadas uma sobre a outra, começam a ter ciúmes e não comentam sobre esses ciúmes, começam a querer coisas, mas acham que a outra não vai querer. Eu sou uma garota que é obcecada por slow burn. O que é engraçado, porque eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Mas eu preciso de coisas que têm desenvolvimento. Eu não suporto relacionamentos que não tenham essa construção, seja em livro, em série, em filme. Eu vou odiar. Eu vou odiar muito. Eu gosto de coisas que, assim, depois de 400 páginas, eles ainda nem se beijaram. Sabe, eu gosto disso. E também tem uma outra coisa que me tirava do sério nesse livro, é que a maioria das personagens ficava fazendo beicinho o tempo inteiro. Ai, ela olhou pra mim fazendo beicinho, pedindo por favor. Mulher, você é adulta. Você é adulta. Cria vergonha na cara.
Eu acho isso uma coisa muito feia. Se você é uma pessoa que tem mais de 2 anos de idade e você faz isso... Não. Eu não aguento, eu tenho preconceito. E a autora precisava deixar isso explícito o tempo inteiro, que a personagem tava fazendo isso. Ai, ela ficou triste e fez beicinho. Não! Não, ela não fez. Não, ela não fez. Como eu disse, eu não tive paciência pra ver o desenvolvimento delas nesse livro. Tava meio chato, elas não tinham diálogos interessantes, elas não estavam se aprofundando nos sentimentos e na relação das duas. Então eu abandonei em 60% basicamente por essa falta de desenvolvimento, falta de comunicação e principalmente porque as personagens adultas ficavam fazendo beicinho. Não. O próximo da lista é As Musas. Eu comecei a ler esse livro porque é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que eu tinha gostado bastante. Então eu fui na expectativa que eu ia gostar do mesmo jeito e me investi na história da mesma forma que eu fiquei com A Paciente Silenciosa. Mas eu me enganei. Eu estava em 20% do livro e não tinha acontecido nada. Nada. Ah, mas 20% é pouco, ainda tá explicando, desenvolvendo. Não, não estava desenvolvendo nada. Não estava acontecendo nada. Gente, vamos ver se eu lembro do enredo. A personagem principal, se eu não me engano, ela tem uma sobrinha que mora numa fraternidade da faculdade, numa outra cidade, e acontece um assassinato nessa fraternidade, e essa personagem principal precisa ir pra lá pra ajudar ela de alguma forma com a diretoria da faculdade, alguma coisa assim. Porque elas estão suspeitando do professor da faculdade, que talvez ele tenha sido responsável por esse assassinato que aconteceu aí na Irmandade. Mas enfim, em 20% desse livro, a gente só ficava ouvindo os monólogos internos dessa diva da personagem principal falando sobre o divórcio dela. E a separação, e o ex-marido, e a vida, e nanana... Tá. Olha, eu entendo que talvez o passado dela, de alguma forma no decorrer da história, fosse se entrelaçar com um assassinato, alguma coisa que tá acontecendo, e fosse importante saber desse passado dela. Mas por que o autor precisou jogar tudo aqui de uma vez? 20% do livro só ela falando dessa chatice? Por que não foi diluindo, né, do decorrer da história? Ah, vai acontecendo, ah, ela chegou na faculdade, falou com a sobrinha, nananã. Aí vai contando sobre o passado dela. Mas em 20% ela não tinha nem chegado lá pra falar com a sobrinha dela. Ai, não sei, eu fiquei muito irritada. Não sei se é porque na época eu tava numa fase muito sem paciência, mas simplesmente eu não consegui me prender nem um pouco. Aí esse eu abandonei em 20% simplesmente porque eu tava achando chato. Chatão. Mais um livro que eu abandonei foi A Melodia Feroz. O meu gênero favorito é fantasia com romance, ou romantasy, né? Então eu tava muito carente de uma fantasia quando eu peguei esse livro, e eu também comprei ele naquela promoção de R$5. Eu acho que isso pode ser um sinal de eu parar de confiar nesses livros de promoção de R$5. Mas enfim, o motivo é bem parecido com o anterior. Eu tava quase em 100 páginas do livro e não tava sendo nada explicado. Mas também aí eu vou colocar um adendo, né? Eu não li a sinopse. Eu tenho essa mania de não ver sinopse de nada antes de começar, seja filme ou seja livro. Aí eu só quis começar a ler. Mas aí eu não gostei, porque não tava explicando nada. Novamente, pode ser que eu comecei a ler esse livro numa época que eu tava um pouco sem paciência. Mas foi muito diferente de todas as outras fantasias que eu li. Que quando você começa, parece que você tá lendo em grego. Porque tem tanta informação sendo jogada ali no começo pra te explicar como é o universo, que criaturas tem nesse universo, que tipo de poder eles têm, onde se passa. Parece que você tá lendo grego quando você começa uma fantasia assim. E nessa não tava sendo explicado nada. Então eu não curti muito. E eu também não quis esperar pra saber. Então eu abandonei. O último que eu abandonei foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. E na verdade nem tem um motivo grande pelo qual eu abandonei ele. Foi só porque eu comecei a ler na mesma época que tava saindo a série. E eu quis assistir enquanto eu lia pra fazer a comparação da adaptação, que eu gosto de fazer bastante isso. Eu fiz com o Percy Jackson. Mas aí eu terminei a série e o plot eu não achei que me surpreendeu tanto. Não foi uma coisa absurda assim, então eu não quis terminar de ler pra ver como seria esse desenvolvimento no livro. Porque eu não achei que me surpreendeu o plot twist, então eu falei, então não quero ler. E chegamos ao final dessa lista. Gente, nem foi tanto livro assim que eu abandonei. Mas é porque faz pouco tempo que eu entrei nesse mantra de que não estou gostando, tchau. Mas acho que deu pra perceber que eu sou uma pessoa bem paciente, bem chata e qualquer coisa me irrita. Pelo menos eu tenho noção disso. Eu tenho noção da minha chatice. Eu não vou nem deixar o link dos livros aqui na descrição pra vocês, mas eu vou deixar o link do meu perfil da Amazon, que lá eu separo todos os livros por gêneros e pastas, e fica bem mais fácil de vocês pesquisarem os que vocês querem. E vocês me ajudam bastante comprando pelo meu link.